Meu nome é Wellington Gomes, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Navegantes e eu quero falar de um assunto muito importante para o seu relacionamento com Deus. Para iniciar, quero ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 8, que diz assim: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. No texto que foi lido, o apóstolo Paulo estava muito chateado com algumas igrejas que haviam distorcido a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho que havia sido pregado, provavelmente um ano antes, em cidades da Galácia do Sul, na atual Turquia. Paulo havia pregado o evangelho verdadeiro quando por lá esteve, em cidades como Listra, Derbe e Icônio, que ficavam na região da Galácia, e isso está registrado lá em Atos capítulo 14. A carta aos Gálatas foi sua primeira carta, escrita provavelmente no ano 49 depois de Cristo. Nela, Paulo deixa claro seu descontentamento com aquelas pessoas pelo que elas fizeram com o evangelho. Em Gálatas 4, versículo 11, Paulo chegou a revelar o medo que ele tinha de ter perdido seu tempo quando gastou suas energias evangelizando aquelas pessoas e fundando igrejas naquela região, afirmando: temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Em outro capítulo, demonstrando ainda sua decepção, Paulo afirma: vocês corriam tão bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Mas afinal, o que deixou o apóstolo Paulo desse modo? O que havia sido distorcido? Será que enfrentamos esses problemas ainda hoje? Os falsos mestres que haviam se instalado naquelas igrejas eram os chamados judaizantes. Eram judeus que não se conformavam com a ideia de haver salvação sem fazer a circuncisão, que era uma pequena cirurgia no órgão genital masculino, símbolo de uma antiga aliança entre o povo de Deus e Israel. Para esses judaizantes, sem a circuncisão e sem a observância das 613 leis de Moisés, seria impossível ser salvo. Esse ensino, chamado de legalismo, colocava em xeque a doutrina da graça ensinada pelo apóstolo Paulo, não apenas aos Gálatas, mas por todos os lugares onde Paulo havia pregado o evangelho. O verdadeiro evangelho ensinado pelo apóstolo pregava a salvação pela graça e a justificação pela fé. Mas afinal, o que significa ser salvo pela graça e justificado pela fé? Essas doutrinas do verdadeiro evangelho significam que nós não somos salvos pelos nossos méritos pessoais, sejam quais forem, nem mesmo obras religiosas de grande nobreza, mas sim pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Aliás, a compreensão dessas doutrinas é fundamental para entendermos o verdadeiro evangelho e seguirmos o verdadeiro cristianismo. Essas doutrinas fazem o cristianismo se diferenciar de qualquer outra religião, pois todas exigem boas obras para a salvação e para alcançar as bênçãos que tal divindade possa oferecer. No verdadeiro evangelho, a salvação foi conquistada por Cristo na cruz, diante da incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Para entender melhor essas doutrinas, precisamos partir da verdade bíblica que após a criação da humanidade, o homem caiu em pecado, rebelando-se contra Deus. A partir daí, o homem e o mundo criado foram afetados pelo vírus do pecado. Nossa natureza passou a ser má e inclinada para a prática do pecado, de modo que ninguém precisa ensinar o homem a mentir, ser egoísta, orgulhoso, invejoso, ganancioso, lascivo, violento, infiel, corrupto e assassino. Embora haja uma contribuição da sociedade em que vivemos, ela não é a causadora dos nossos males, mas ela mesma é um resultado do homem caído em pecado que a governa. Essa rebeldia do homem no jardim do Éden e seu legado de pecados implantados em nós nos afastou de Deus e da sua glória, conforme está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59:2.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Além do afastamento, o homem teve como consequência de sua rebeldia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Em contrapartida do fracasso obtido pelos primeiros representantes da raça humana, Jesus, o segundo representante da raça humana, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o mistério de Deus revelado, nascido com a mesma natureza que Adão antes da sua queda, veio a este mundo cheio de dores, injustiças, desigualdades, tristeza e morte. Problemas estes que foram causados pelo pecado do homem. Jesus resistiu às tentações de Satanás e deste mundo, viveu as leis de Deus e em nenhum momento pecou. Foi o único homem justo que pisou neste mundo, ou seja, sem nenhum pecado. Essa é a condição para se estar diante de Deus e em paz com Ele. Uma vida justa, sem pecados. Mas a questão é, como teríamos alguma chance de estar em paz com Deus se já nascemos em pecado e com uma natureza corrompida? Esse é o grande ponto da justificação pela fé. Uma doutrina tão importante para o Evangelho e para o cristianismo. Jesus Cristo, o único homem justo que viveu neste mundo, sendo também Deus e por isso capaz de suportar o que lhe aconteceria na cruz, imputou sobre Ele mesmo os nossos pecados, todos eles. Isso lhe trouxe muita angústia horas antes no jardim do Getsêmani, pois Ele é Deus e odeia o pecado. Além disso, sua relação com o Pai seria afetada na cruz pelos nossos pecados. Mas na cruz, Jesus não apenas levou os nossos pecados, imputando-os sobre si, e com isso recebendo a ira que nos estava reservada, sendo esta a sua maior dor. Mas fez mais do que isso. Ele nos imputou sua justiça, ou seja, a vida justa e sem pecados que ele viveu neste mundo, ele nos deu. Como quem tira uma camisa branca, sem manchas e nenhum tipo de sujeira e troca por outra completamente suja de todo tipo de imundícia. De modo que, quando cremos na mensagem da cruz, isto é, que somos pecadores por natureza, nascidos afastados de Deus, destinados para a sua ira no inferno, mas que Jesus, o Deus homem, recebeu em meu lugar a ira de Deus e perdoando os meus pecados. Somos então vestidos com a justiça de Cristo, ou seja, justificados. Podemos então finalmente estar em paz com Deus, conforme nos explicou Paulo em Romanos capítulo 3, dos versículos 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. E ainda, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação ocorre pela fé, na obra de Jesus Cristo na cruz, uma única vez, por todos os pecados do passado, presente e futuro, conforme as Escrituras nos dizem em Colossenses, capítulo 2, versículo 4, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Depois de ser justificado pela fé e salvos pela graça, passamos a nos santificar e praticar boas obras, pois nossos olhos foram abertos pelo Evangelho, nosso coração de pedra foi substituído por um de carne, conforme Ezequiel já nos prometia no Antigo Testamento, e o Espírito de Deus, que é santo, passa a habitar em nosso coração. Mas não podemos nos esquecer que por mais que nos santifiquemos, ainda assim cometeremos pecados, pois as Escrituras nos afirmam isso. João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso deixa claro que, se depender dos nossos esforços
em boas obras e santificação, nunca conseguiremos agradar a Deus. Mas nós o agradamos quando cremos na obra de seu Filho na cruz e nos santificamos para a glória do seu nome. Não se deixe levar pelos falsos ensinos dos legalistas dos nossos dias, que usam discursos intimidatórios a fim de pôr os fiéis em um cabresto de medo e culpa. As pessoas que querem se relacionar com Deus pelos seus próprios méritos tendem a cair em um desses dois caminhos: tornar-se um religioso arrogante e orgulhoso, pois acreditam que por seus esforços estão agradando a Deus e sendo salvos, ou ainda enxergam seus pecados e percebem que as suas obras não compensam a quantidade de pecados. Desse modo, vivem com sentimento de culpa e com medo de Deus. Mas em nome de Jesus, reconheça que você é um pecador. Confie na obra e nos méritos de Cristo na cruz. Creia que você foi justificado quando creu no Evangelho e deixe o fruto do Espírito fluir em você, como uma evidência de que você foi salvo. Caso ainda haja alguma dúvida, encerro com mais uma passagem das Escrituras, que diz assim, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura, criados em Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que Deus abençoe sua vida, creia na justificação pela fé e tenha um relacionamento em paz com Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.